Olá, caríssimos, tudo bem? Hoje o nosso último vídeo da série sobre interoperabilidade. No vídeo de hoje nós vamos testar o conceito aí de interoperabilidade abrindo um dado espacial que esteja armazenado no SQL Server Spatial em 3 softwares diferentes. Tá? Os dados estão armazenados no padrão AGC, como a gente já viu nos últimos vídeos. E a gente vai conseguir abrir nos 3 softwares sem fazer nada diferente, apenas abrindo diretamente o dado. Nos últimos 3 vídeos a gente verificou como a gente faz essa carga a partir de 3 softwares diferentes. Né? A gente utilizou um softwarezinho livre, o MapInfo e o ArcGIS. Para a gente ser o mais imparcial possível, eu estou subindo agora aqui o layer de setores dentro do SQL Server utilizando o softwarezinho livre, né? Vamos chamar aqui de dados. E aí a partir disso a gente vai abrir no ArcGIS, no MapInfo e no QuantumGIS. Vamos lá então. Ok, o dado subiu. Vamos lá na nossa tabela SQL. Tá aqui, ó, dados. Já temos nosso dado aqui, nossa coluna de geometria armazenado como blob, no padrão AGC. Vamos passar então para ver como que a gente abre esses dados. Estou aqui com os 3 softwares abertos. Começamos pelo MapInfo então. No MapInfo, o que nós vamos fazer? A gente tem essa barrinha aqui, ó, para abrir DBMS Table. Vamos lá abrir então. Ele vai pedir a fonte de dados para a gente, que é a fonte de dados ODBC. No vídeo sobre como carregar dados no MapInfo, a gente configurou um ODBC, eu tenho ela que eu vou usar. Para verificar como cria, dá uma voltada no 3º vídeo. Então vou vir aqui, ó, já tenho aqui a tabela dados, que foi a tabela que a gente acabou de subir. Então, ó, se eu der um abrir aqui, ele vai perguntar para onde vão esses dados, né? Vamos criar um tab aqui nos documentos chamado dados. Tem a opção de fazer download do dado. O que ele faz? Ele cria um cache local na máquina, mas ele deixa linkado com o banco. Ou Live Access, que ele vai carregando o dado à medida que a gente for necessitando. Tá? O que a gente pode fazer também no MapInfo? A gente pode filtrar quais colunas que vão ser trazidas. É só ir jogando a coluna de um lado para o outro, mas está selecionado todas aqui. Posso também fazer um filtro, posso dar um Row Filter. Para que o Row Filter? A gente carregou o layer de setores com todos os setores do estado de São Paulo. Poderia vir aqui e filtrar pelo CDUF-MUN, aí só a cidade de São Paulo, por exemplo. Nós vamos carregar tudo. Se eu der um OK, o que vai acontecer? Ele veio como tabela. E aí eu explico por quê. Quando a gente falou sobre como carregar os dados no MapInfo, lembra que a gente criou um Map Catalog, que é uma tabela, índice que o MapInfo utiliza para guardar quais tabelas são geográficas no banco, certo? Como a gente carregou de novo, eu apaguei lá o dado de propósito, essa tabela Map Catalog, para a gente criar novamente. Porque nem sempre o nosso dado a gente vai subir pelo MapInfo e abrir do MapInfo, né? Então eu vou fechar aqui. Vamos criar o catálogo. Vamos vir no Easy Loader aqui. Vamos lá abrir a conexão ODBC. A gente só vai fazer o seguinte aqui, ó, Map Catalog. Ok, já criei o Map Catalog. Qual o próximo passo? A gente tem uma opção que é Make DBMS Table Mappable. Ou seja, eu vou na entrelinha aqui que a gente está fazendo é o seguinte. Estou falando, essa tabela ela é geográfica, tá bom? Isso ele vai criar um registro dentro da Map Catalog para a gente conseguir abrir o dado como geográfico direto. Então vou selecionar aqui, já está na conexão, dados, ó, ele já vai abrir para mim perguntando qual tipo de index. É um índice do MapInfo, XY Coordinates, que é como quando eu transformo ponto XY lá no mapa, ou SQL Server Spatial Geography. Ele já vai criar um índice. E a coluna onde eu vou gerar o índice é na coluna Geometry.
O tipo de objeto, poderia selecionar aqui se é um polígono, linha, porque aí ele, se eu colocar all, ele não vai fazer diferenciação. Vamos deixar region e aí vamos setar um estilo aqui. Vou deixar um chanfrado aqui. Ok. Vamos deixar mapeável então a tabela. Ele está calculando aí o extent da tabela. Certo, a tabela já está mapeável. A gente não fez alteração nenhuma no dado. O que a gente fez aqui? Ó? Nós viemos, deixa eu dar um atualizar. Ó, ele criou o map.info table catalog e falou que a tabela é geográfica. E armazenou os metadados aqui que ele utiliza para poder fazer a abertura do dado. É isso. Agora, quando eu for de novo no OpenDBMS Table e seleciono dados, ele vai perguntar a mesma coisa, né? Para onde vai. O arquivo está aberto aqui, então vamos fazer dados 2. E aí o que vai acontecer? Ele já está carregando como desenho. Eu já informei para o map.info que essa tabela é geográfica e ele já está carregando. O que pode impactar na performance? O banco está local, tá? Está numa máquina, não é um servidor. Tá? Então ele vai afetar na performance de ler o dado e desenhar. Uma outra coisa que vai afetar na performance também é o seguinte. Embora esses softwares, todos os textos que a gente vai ver, permitam a gente abrir um dado no SQL Server Spatial, ou no Postgres, ou no Oracle, não está no core desses softwares. Eles permitem a gente fazer isso aí nessa questão de interoperabilidade, mas toda a base deles, toda a estrutura deles não está baseada para abrir um dado da OGC, infelizmente. Eles têm os formatos proprietários. Mas está aqui. Abrimos nosso layer direto do SQL Server. Outra coisa, ele demorou para abrir porque ele trouxe o zoom total. Então ele carregou todos os polígonos. Depois, para dar zoom, vai ficar rapidinho, com uma boa performance. Aí, porque ele já carregou tudo, já está tudo na memória. Bom, uma boa opção é fazer aquela... Vamos fechar tudo aqui. Ó, uma boa opção é a gente abrir o dado e fazer o linked table. Fazendo dessa forma, ele vai fazer um cache local no arquivo tab, ele vai armazenar a geometria localmente, mas aí se mudou o dado lá, ou se a gente fizer alguma alteração aqui, é só dar um atualizar, que ele já vai atualizar no banco de dados. Ó, carregou, foi até mais rápido, certo? E aí ele está com a cópia local desse dado aí. Bom, como que eu faria? Mudou o dado lá no meu servidor, eu mudei um dado aqui. É só vir nesse botão Refresh DBMS Table que ele já vai fazer a atualização. Bom, no mapinho foi assim. No ArcGIS, como a gente faz a abertura desse dado? Vamos lá. No ArcGIS a gente não precisa criar nenhuma tabela índice, nem nada, a gente abre a tabela direto. Certo? Então a gente vai vir em File, Add Data, Add Query Layer. Aí está aqui, ó, New Query Layer. A gente precisa fazer uma conexão com o Layer. Então vamos vir aqui, New Connection. Cliente, SQL Server. Poderia ser Oracle, Postgres, tá? Qualquer banco de dados espacial. Data Source vai ser o local host, que é está na minha máquina o servidorzinho do SQL. Database é o dados gel. Autenticação do Windows, a autenticação aqui do banco, vamos colocar Windows Authentication. Conexão foi realizada, dou um OK, vou colocar um nome aqui, conexão debulhado, dou um OK, ó, ele já aparece todas as tabelas, tá bom? Da mesma forma lá aqui, análogo ao map.info, aqui a gente consegue fazer uma query. Vamos dar o nome aqui de dados. Conseguiria, por exemplo, fazer um select só em alguma coluna em específico, mas vamos fazer em tudo. Conseguiria fazer uma cláusula where de SQL, filtrando também por um município ou qualquer coluna que eu quiser filtrar. Tá? Vamos lá, dar um validate. Já validou. Vou deixar marcada a caixinha Show Advanced Options. Avançar. Aqui no avançar, quando a gente faz isso, ele pede
como eu deixei marcado as opções avançadas, qual que é o identificador único da coluna? Tem aqui a chave primária. É o GeoID, o tipo do layer é polígono, WGS84, né, tá o código 4326, poderia alterar também se não fosse esse, e Finish. O ArcGIS ele já vai calcular aí o extent, tá, do nosso layer e já vai desenhar aí na tela. No ArcGIS foi até mais rápido para desenhar, então eu não cortei o vídeo. Essa velocidade que vocês viram abrindo foi a velocidade de abertura mesmo, certo? Ó, se eu der um zoom lá, ele vai carregar. No ArcGIS a gente não tem aquela opção de carregar com cache ou carregar sob demanda, né? Que é o Live Access, ele sempre faz assim. Ó, ele vai carregando, está buscando. Repetindo, a performance da gente abrir esse dado estando como lá no SQL Server Spatial no formato WKB, ela é inferior. Eu já fiz um teste com uma massa grande de dados. No ArcGIS também ele é inferior. Abrindo o mesmo dado no SDE, ele foi muito mais rápido. Aquela questão que eu já coloquei. Não é o core da abertura do dado. Eles têm os formatos próprios e privilegiam esses formatos. Bom, certo, é isso aí. Já abrimos o dado no ArcGIS. Posso mudar o estilo. Aí é questão de configuração. Tenho acesso ao dado, à informação normalmente, tá? Ó, consigo dar info, consigo fazer a mesma coisa aqui lá no mapa info. Consigo gerar mapa temático, enfim. Estou com o dado aqui, é como se fosse um feature class. Certo, agora falta no QuantumGIS. Como a gente carrega o dado aí pelo QuantumGIS. Esse iconezinho aqui, o roxinho, ó, adicionar camada do SQL Spatial. Aqui, conexão. Vamos ter que criar uma conexão. Vou dar o nome aqui de debulhado. Provedor não precisa. Host é o local onde está o banco de dados. Base de dados, dados gel. Conexão confiável, que é a conexão do Windows. Vamos deixar marcado também listar tabelas sem geometrias. E vamos desmarcar essa tabela, essa opção. Apenas olhar na coluna de geometria da tabela de metadados. Nós não temos uma tabela de metadados, a gente não criou para essa tabela espacial que a gente tem lá. Então, testando conexão. Vamos ver aqui, tá errado, ó. É dados gel. Ok. Ok. Selecionado minha conexão, conectar. Está detectando o meu tipo de geometria, ele já mostrou aqui o dado. Detectou que é polígono, a coluna de geometria GeoM, sistema de referência 4326. Bom, gente, daqui para frente eu não continuo com o QuantumGIS, era só clicar aí no adicionar para adicionar a camada. Mas o que ocorreu? Durante todos os testes que eu fiz para carregar o dado, o QuantumGIS abriu e do nada ele parou de abrir o layer. Se eu clicar em adicionar, ele vai dar estouro de memória e vai fechar o software. Tá? Já estou mandando um e-mail para o pessoal do QuantumGIS para verificarem, mas em tese seria só clicar no adicionar. Peço desculpa para vocês, né? Eu já tinha prometido aí estar abrindo esse dado do QuantumGIS. Nos testes foram ok, mas na hora de abrir mesmo gravando o vídeo, não consegui, não estou conseguindo mais. Com isso a gente encerra então essa série de vídeos sobre interoperabilidade. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail aí que a gente tenta ajudar, tá bom? Que conclusões a gente pode tirar dessa comparação? Os softwares que a gente vê, eles têm a capacidade de abrir, de importar o dado para dentro do banco, cada um com sua particularidade, mas a grande questão que eu ainda acho que os softwares deixam a desejar é que eles não exploram melhor essa possibilidade e preferem dar um suporte maior para os seus formatos proprietários. Bom, mas no geral, para uma visualização, está dentro aí do aceitável. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.